No vídeo anterior, mostramos que o curtailment de eólica e solar no Brasil tem três causas que coexistem: descompasso oferta-demanda, gargalo de transmissão entre submercados e restrições de estabilidade sistêmica. E mostramos que existem pelo menos 5 alavancas que podem reabsorver parte dessa geração cortada: data center, hidrogênio verde, indústria pesada via ACL, BES de arbitragem e expansão de transmissão. Neste vídeo, vamos detalhar a alavanca que mais tem mobilizado capital internacional e atenção do mercado nos últimos 12 meses. O data center, especialmente o campus hyperscale, movido à inteligência artificial. Vamos olhar o que mudou, por que o Brasil entrou no mapa do investidor global, o que o caso PCM ensina, e quais são os obstáculos reais que o gestor precisa conhecer antes de assumir essa rota como contrato firme. Vale começar com uma calibração. Data center é uma das alavancas, não a única e não a mais robusta em todos os critérios. Conhecer com precisão onde ele entrega e onde ele não entrega é o que separa a estratégia comercial sólida de aposta otimista. Este é o BNRZ Labs, o canal para engenheiros e gestores técnicos que querem entender o que está acontecendo no setor elétrico brasileiro sem precisar ser especialistas em tudo. Até poucos anos atrás, um data center era essencialmente uma grande sala refrigerada para equipamentos de tecnologia da informação. Hoje, a equação mudou. O data center moderno consolidou-se como infraestrutura crítica de energia. Hoje, a viabilidade energética e a eficiência térmica são os principais gargalos da expansão digital, superando a gestão do hardware. A capacidade global de data centers hoje é de cerca de 55 gigawatts, dos quais 54% atendem cloud tradicional, 32% workloads tradicionais de empresas e apenas 14% atendem inteligência artificial. A projeção para 2027 é de 84 gigawatts. Para 2030, 122 gigawatts. Em revisão recente publicada no final de 2025, a Goldman elevou novamente sua estimativa, projetando demanda elétrica anual de 1.350 terawatts-hora em 2030. Uma alta de 220% sobre o patamar de 2023. Em magnitude absoluta, isso equivale a adicionar à demanda mundial um país inteiro entre os 10 maiores consumidores de eletricidade do planeta. Vale lembrar que essas projeções são feitas pela própria indústria que está construindo os data centers, então convém aplicar o desconto de exuberância que toda projeção de fornecedor merece. Mas mesmo cortando metade, o número é grande. O motor principal dessa expansão tem nome: a inteligência artificial. O treinamento de grandes modelos de linguagem exige aglomerados massivos de unidades de processamento gráfico, operando em capacidade máxima por longos períodos. Para dimensionar a densidade dessa carga, um rack de cloud tradicional tem o consumo elétrico de uma residência média brasileira. Um rack de IA moderno tem o consumo de um pequeno edifício comercial, concentrado no espaço de um armário. Toda essa potência precisa entrar pela porta como eletricidade e sair pelo teto como calor, o que muda a especificação de tudo, do transformador à laje. Há um ponto técnico que costuma ficar de fora do debate público, e ele importa. Data centers de cloud tradicional operam com carga quase plana. Já as fábricas de IA criam rampas de carga que vão de 20% a 100% em segundos durante o treinamento. Para o operador de sistema, isso é uma classe de carga nova, com requisitos de reserva operativa e flexibilidade que ainda estão sendo mapeados. Em outras palavras, data center de IA não é só uma carga grande. É uma carga grande que se comporta de jeito diferente das cargas industriais que o ONS conhece. Essa mudança de escala criou colapso de fila nos mercados maduros. Só os Estados Unidos devem chegar a mais de 130 gigawatts de capacidade de data center até 2030, segundo a S&P Global. E a Goldman estima a necessidade de 720 bilhões de dólares em investimento de rede elétrica global até 2030.
Para o gestor brasileiro, essa pressão internacional é a variável que mais muda o jogo no curto prazo. Ela cria o investidor disposto a olhar mercados fronteiriços, e o nosso é um deles. O Brasil se posiciona neste cenário com um conjunto de vantagens estruturais. A nossa principal vitrine é a matriz elétrica, com 88% de renovabilidade, segundo a EPE. Há uma segunda vantagem competitiva que se torna muito relevante nesse contexto: a tarifa de energia elétrica. Olhando para grandes consumidores industriais e contratos de longo prazo, o quadro fica claro. Na Alemanha, o megawatt-hora industrial fica na faixa de US$ 180. No Japão e em Singapura, os patamares ficam entre 160 e US$ 250 por megawatt-hora. Nos Estados Unidos, em torno de US$ 80. No Brasil, o megawatt-hora gira em torno de US$ 45. E quando o gerador estrutura um contrato de longo prazo de fonte renovável dedicada, o número desce para a faixa de US$ 30 a US$ 35 por megawatt-hora. É um diferencial estrutural difícil de neutralizar. Para um operador de data center de grande escala, sob pressão para descarbonizar e cortar custo operacional ao mesmo tempo, a combinação de energia limpa abundante e preço competitivo é decisiva, e aqui o encaixe técnico fica visível. Um campus hyperscale moderno de IA demanda capacidades de conexão na faixa de centenas de megawatts, frequentemente ultrapassando a barreira de 1 gigawatt. O campus de IA da xAI em Memphis, por exemplo, já tem 300 megawatts, aprovados pela operadora local, em 2 fases, com declaração pública do investidor de chegar a mais de 1 gigawatt no horizonte da década. O Brasil já começou a capturar parte desse fluxo, e o caso mais emblemático fica no Pecém, no Ceará. O complexo industrial e portuário do Pecém, dentro da zona de processamento de exportação, foi escolhido pela Omnia, plataforma de hiperescala do Fundo Pátria, em parceria com a Casa dos Ventos, para construir o maior data center da América Latina dedicado à exportação de serviços digitais, incluindo o cliente principal, ByteDance, controladora do TikTok. O projeto soma 288 megawatts de capacidade aprovada até 2034, com a primeira fase prevista para julho de 2027. A Casa dos Ventos já tem contratos de conexão totalizando 1,5 gigawatt no entorno do Pecém, e o Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação aprovou um cluster de 5 data centers na região, batizado de Green Digital Hub. O Pecém mostra com clareza como a equação se fecha quando geração eólica de baixo custo, conectividade submarina e regime fiscal de exportação se sobrepõem no mesmo território. Mas ele é um caso particular, não um modelo replicável em qualquer ponto do mapa. As condições do Pecém, zona de processamento de exportação, presença de cabo submarino internacional, geração eólica abundante no entorno, parceria com gerador estabelecido, são raras de encontrar combinadas em outros locais. Para o gestor que está hoje analisando viabilidade de um campus em outro estado, a implicação é direta. O caso Pecém serve de referência conceitual, mas não de benchmark de prazo nem de retorno. Aqui aparece uma das verdades mais duras do nosso sistema. O Brasil opera por submercados, e a interligação entre Norte-Nordeste e Sudeste-Centro-Oeste tem capacidade limitada, mesmo após a entrada de uma nova linha de 500 kV no início de 2026. Pela primeira temporada do novo regime de acesso à rede, a PENAST, o ONS validou 43 pedidos de conexão de grandes cargas em fevereiro de 2026, dos quais 38 são de data centers, somando aproximadamente 7 gigawatts de carga firme. Mesmo com a nova linha em operação, a margem nova de 700 megawatts na interligação foi capturada por uma única safra de pedidos. E a maior parte desses pedidos está concentrada no estado de São Paulo, exatamente o ponto mais distante das renováveis cortadas no Nordeste. Funciona como energia represada atrás de um dique de transmissão. O reservatório no Nordeste enche, mas a comporta entre Nordeste e Sudeste é estreita. O preço no submercado Nordeste pode chegar ao piso de operação, enquanto o preço no Sudeste permanece pressionado,
e a energia barata simplesmente não chega ao consumidor que poderia comprá-la. O PPA corporativo de longo prazo é o instrumento comercial que viabiliza o investimento na geração nova. Sem o contrato âncora, o parque solar ou eólico não fecha a conta de financiamento. Mas é importante separar dois planos. O PPA é o contrato, a transmissão é o fio. O elétron que sai da turbina no Nordeste só vira receita para o gerador se houver capacidade de escoamento até a carga. Quando a margem entre submercados está saturada, o ONS aplica o curtailment, mesmo havendo contrato assinado. PPA não substitui transmissão. Os dois precisam coexistir. Vale notar que o mercado de PPA corporativo no Brasil é maduro, tem mais de uma década de operação, carteira robusta nas principais geradoras e diversificação de âncoras. O que está em curso desde 2024 é diferente. O mercado entrou em compasso de retração. As migrações de novos consumidores ao ambiente de contratação livre caíram 32% no primeiro bimestre de 2026. O PLD subiu para perto de R$ 325 por megawatt-hora no Sudeste. E o risco de curtailment passou a ser precificado nos PPAs lastreados em geração do Nordeste e Norte de Minas Gerais. Ou seja, o gargalo físico de transmissão não está só limitando a absorção do curtailment, está também limitando a expansão do próprio mercado de PPA. Pedido de acesso é reserva técnica, não contrato comercial. E mesmo nos casos em que o contrato existe, a conversão em receita real depende de fio físico operando. Tudo isso tem impacto direto em quem trabalha no setor. Estamos falando de engenharia pesada. Novos estudos de conexão, subestações de altíssima tensão dedicadas, topologias de redundância, renegociação dos estudos de fluxo de potência e curto-circuito junto ao operador. E transformadores elevadores em quantidade que o mercado brasileiro de fabricação não viu nos últimos 15 anos. A camada regulatória adiciona outra variável. A medida provisória 1318, de 2025, que criou o REDATA, Regime Especial de Tributação para Data Centers, perdeu vigência em fevereiro de 2026. O projeto de Lei 278, de 2026, foi apresentado para dar continuidade ao incentivo, mas ainda tramita no Congresso. Toda análise de viabilidade que pressupõe o REDATA precisa ter cláusula de revisão se o projeto de lei não passar, ou se passar em formato diferente do original. E enfrentamos concorrência regional concreta. Chile e México estão competindo pelo mesmo capital, com regimes fiscais mais consolidados, e no caso chileno, com infraestrutura digital submarina já estabelecida. O Brasil tem vantagem de matriz limpa e custo de energia, mas perde em previsibilidade regulatória e em maturidade de cluster digital. Para o gestor que está estruturando hoje uma estratégia comercial baseada em PPA com data center, a implicação é específica em 3 frentes. Primeira, modelar TIR em cenário com redata e em cenário sem. Não tratar o regime fiscal como dado. Segunda, negociar marcos de pagamento atrelados a etapas concretas de implantação do data center cliente, e não a marcos contratuais genéricos. Terceira, estruturar cláusula de saída ou de revisão de preço se o contrato âncora, geralmente o hyperscaler, atrasar ou reduzir capacidade. Data center como cliente firme é decisão que merece due diligence, com peso de aquisição empresarial, não com peso de contrato comercial padrão. Para fechar, 3 pontos. Primeiro, o que mudou no data center na era da inteligência artificial é uma diferença de natureza, não só de escala. Saiu de sala de servidores para infraestrutura de energia primária, com rampas de carga severas, requisitos de reserva ainda em mapeamento e densidade de potência, que muda a especificação de subestação, transformador e laje. O gestor que estiver participando da especificação técnica precisa tratar o data center de IA como categoria nova, não como continuação dos campi tradicionais. Segundo, o Brasil tem condições estruturais reais para atrair esse capital, matriz limpa, custo de energia competitivo e pelo menos um caso emblemático já em construção no PCM.
Mas o caso P100 é uma combinação rara de fatores que não se replica em qualquer ponto do mapa, e a maior parte dos pedidos de conexão se concentra no Sudeste, longe de onde a geração renovável é cortada. Terceiro, a viabilidade comercial real do data center, como cliente firme para a geração renovável, depende de dois ingredientes simultâneos: PPA corporativo robusto e fio físico disponível. O PPA é o contrato que viabiliza o investimento. A transmissão é o caminho que entrega o elétron. O gargalo físico de hoje aperta tanto o curtailment quanto o mercado de PPA, porque o risco de corte entra no preço contratado. Pedido de acesso é reserva técnica, não contrato comercial. Reserva de margem na rede não é receita garantida. E contrato sem fio é papel. Para quem está estruturando estratégia comercial hoje, a pergunta concreta é: qual é a probabilidade de o cliente data center realmente energizar dentro do prazo do meu PPA? Qual é a sensibilidade do meu retorno se ele atrasar ou reduzir capacidade? E que cláusulas contratuais protegem meu capex nesse cenário? Análise de sensibilidade quantitativa, com cenários explícitos de atraso e redução, é o que separa estratégia robusta de aposta otimista. Inscreva-se no BNRZ Labs para acompanhar nossos próximos vídeos sobre estratégia em energia e tecnologia aplicada. Até a próxima análise.